Olá, pessoal. Aluno Executivo, o podcast da FGV e PGE, a Escola Brasileira de Economia e Finanças, aqui no Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo. Há mais de 20 anos com curso de mestrado profissional, temos agora doutorado profissional, MBA, há mais de 20 anos treinando grandes executivos. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Ana Vitória, ela que é sócia do Bermudes Advogados, uma advogada de muito sucesso, e que em algum momento da carreira dela ela decidiu fazer o mestrado profissional em economia na escola, já concluiu e agora está fazendo o doutorado em economia. Então é uma advogada economista. Estou com a expectativa hoje que o papo vai ser muito bom. Obrigado, Ana, por ter aceito o convite e bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada, Rafael. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, dentro da IPGE também. Vai ser um prazer essa conversa. Muito bom, Ana. Por que eu estou empolgado? Deixa eu explicar um pouquinho a lógica do aluno executivo. A gente traz aqui os nossos ex-alunos, eventualmente alguém que já ainda é aluno, mas está terminando o curso de mestrado profissional ou de doutorado, para contar um pouco do sucesso que teve depois, se o curso ajudou, o quão importante foi ter estudado na escola. É um pouco para contar o sucesso dos nossos alunos. E cada aluno e aluna tem uma história, né? Uma história diferente. Então, você é uma aluna que não é o aluno médio da escola, mas você também não é a única. Todo ano, a gente tem 2 ou 3 advogadas que entram no curso. E eu acho que vai ser bem bacana aqui você contar um pouquinho da tua trajetória, porque, como você sabe, a nossa escola ela é muito dedicada a treinar os seus alunos a ter um raciocínio formal com uma base quantitativa. Estatística, microeconomia, econometria. Então, a gente puxa muito pelo lado quantitativo, dos números, das exatas. No mundo do direito, é um pouco diferente. O treino é diferente, é mais para oratória, para escrever, argumentar. Então, são 2 mundos bem diferentes. E sempre que um advogado entra no curso, a gente entrevista, sempre vem aquela preocupação, né? Poxa vida, será que eu vou conseguir acompanhar? Muita matemática. Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa tua decisão de, apesar de você já estar confortável, sócia do Bermudes, você tomou uma decisão de se desafiar, ir para um ambiente novo, aprender a fazer um monte de conta complexa, a ter um olhar econômico sobre a realidade e desenvolver um outro potencial seu. Como é que foi essa decisão? Como é que foi essa sua história dentro da escola? Foi fácil? Foi tranquilo de fazer as provas? Foi muito difícil? Conta um pouquinho para a gente, porque eu tenho certeza que tem muita gente interessada ouvindo. Todo ano, como eu falei, a gente recebe 2 ou 3 advogados ou advogada para fazer o nosso curso. Bom, tudo começou como um desafio pessoal e intelectual. Eu sempre gostei muito de economia, das páginas dos jornais de política econômica. Eu acho que o meu interesse pela economia, ele teve início aí. E eu fui entender o que era economia, que isso tinha a ver com economia, efetivamente, depois de mais velha. E eu fui entender se era possível fazer um curso em economia. No início era, assim, um matagal, eu não sabia por onde começar, então eu me lembro que eu bati na porta, inicialmente, enfim, de outra faculdade, inclusive porque era a referência que eu tinha naquele momento. Bati na porta para ver se era possível fazer a graduação. Levei um não de início e depois eu bati na porta da IPGE e eles falaram, não, vem conversar com a gente, eu acho que tudo é possível, se você se dedicar, a gente consegue fazer acontecer sim. Queria começar dizendo que eu tive esse primeiro sim da IPGE, que me motivou muito para, primeiro, começar a estudar para fazer a prova do mestrado profissional, porque, como você mencionou, todo o ferramental que eu tinha era muito diferente do ferramental exigido pelo curso do mestrado profissional, que é muito quantitativo, sem sombra de dúvidas. Então, eu comecei do começo. Comecei reaprendendo equação de segundo grau, fiz um curso de cálculo online. Eu cumpri todos esses requisitos bem básicos durante um ano, mais ou menos, um ano um pouco mais que isso. Fiz a prova do mestrado profissional, me preparei muito, passei e uma vez lá dentro, a cobrança e os estudos, a dedicação só aumentaram, mas as minhas expectativas foram muito bem correspondidas pelo curso também. Acho que um corpo docente e discente de excelência
E eu fui me interessando cada vez mais, fui entendendo que o que eu achava que era economia era de fato. Tive contato com macroeconomia, que era a minha paixão inicial, com ótimos professores e também com outros ferramentais que eu conhecia pouco, mas, por exemplo, econometria, microeconomia, e que, por incrível que pareça, ao longo do caminho se revelaram extremamente importantes para a minha formação, até mesmo como advogada, porque eu acho que você ter todos esses instrumentos à sua disposição, eles aumentam muito as suas lentes para avaliação dos casos, para robustecer os seus argumentos, para você falar de igual para igual ou quase isso com os seus clientes. Então, para você conseguir alcançar determinados clientes que antes eram menos acessíveis ou mais difíceis por conta desse ferramental. Então, sem sombra de dúvidas, eu acho que foi um ganho de capital pessoal e intelectual e profissional, consequentemente, sem precedentes. A Ana, ela trabalhou no Bermudes, por exemplo, na disputa que teve em torno do acidente da Vale, das barragens, ela participou de toda a negociação para chegar num bom termo e concluir, uma experiência assim, jurídica, argumentativa, e depois que ela entrou no mestrado profissional, ela fez uma dissertação que ela usa o samba, que é um modelo de equilíbrio geral do Banco Central, com uma série de variáveis macroeconômicas, com tratamento estatístico super complexo, e aplicou o samba para tentar entender o que aconteceu com a economia durante o Covid. Então são dois conhecimentos tão diferentes, e aí eu pude acompanhar a Ana de perto, participei da banca dela, foi orientada pela professora Silvia, fez um grande trabalho, e a Ana conseguiu, de fato, conversar nesses dois salões, aparentemente muito diferentes. Mas eu acho que a mágica de a gente conseguir tirar valor disso é perceber aonde que tem sinergia, aonde que tem as interseções. Aí eu vou trazer um exemplo para ficar bem concreto e queria ouvir um pouco. Você falou assim, tem outras lentes agora para trabalhar, né? Eu vou trazer um exemplo assim de como que eu vejo essas lentes diferentes, né? Com um exemplo concreto. Foi aprovada uma legislação nos Estados Unidos que se você bater atrás do carro, você é culpado. E aí você não precisa discutir muito. Bateu na traseira do carro, você é culpado e você é executado e você tem que pagar. Isso dá muita eficiência, né? Que é o pensamento do economista ex ante. Você pensa assim, poxa, centenas de acidentes por dia, tem um custo gigante ficar analisando minuciosamente cada acidente. A gente cria uma regra de bolso, bateu atrás é culpado, dá uma eficiência para a máquina pública, julga, já executa, e o cara vai lá e paga. Então, do ponto de vista do bem-estar social agregado, isso é muito eficiente e muito bom. Qualquer economista entende isso e qualquer economista é a favor. Se você vai conversar com um advogado, ele tende a olhar não para esse efeito de equilíbrio geral, mas para um efeito mais localizado e ex post. Ele vai pegar, foi o João que bateu no carro da Maria, ou foi a Maria que estava dando ré e bateu no caso do João. A gente tem que olhar nos mínimos detalhes para ter certeza que ninguém aqui vai ser injustiçado. Então, a cabeça do advogado é muito ex post e analisar o fato em si que aconteceu, tentando fazer justiça àqueles agentes que participaram do evento. A cabeça do economista ela é muito de equilíbrio geral. Ela olha assim, poxa, se eu botar uma regra aqui e um jeito de julgar, eu vou afetar o comportamento ex ante das pessoas, né? Essas são duas lentes muito diferentes, mas que talvez a gente tenha que encontrar um meio do caminho aí. Você sente que eu sei que você continua trabalhando também como advogado, além de estar fazendo seu doutorado acadêmico em economia, mas você mudou um pouco o jeito de olhar esses litígios e como que você pensa isso? Ou não? Ou você acha que a base que o direito te deu é suficiente para você performar bem numa carreira jurídica e essas coisas são estanques e separadas? Eu acho que essa interlocução é fundamental. Sinceramente, por isso que eu acho que a minha formação ela está sendo expandida muito pela economia. Eu sempre tive uma simpatia por esses princípios que regem a economia, né? Ou seja, a avaliação ex ante,
pensar em desenho de mecanismos, né? Ou seja, quais são as regras que precisam ser otimamente desenhadas, porque você entende que as pessoas, elas vão reagir a incentivos, ainda que nós tenhamos idiosincrasias, particularidades, na média, eu acho que esse pensamento, né, de na média você ter determinado comportamento, ele é muito valioso, parte do economista. Por outro lado, é claro também que o advogado, ele está no papel dele, principalmente falando agora do advogado especificamente, não apenas uma pessoa formada em direito, porque nós temos dentro do direito uma série de profissões que devem, acho que, ter olhares até um pouco diferentes do advogado, mas o advogado, ele vai olhar para o caso concreto, realmente é o papel dele, o papel de um bom advogado, entender como que ele vai aplicar aquela lei que é geral da melhor maneira possível, dentro, claro, das 4 regras da lei, para o cliente dele. Agora, eu acho que quando a gente tem essa visão macro que o economista tem, e essa visão mais particular que o advogado tem, você tem um desenho quase que perfeito ou ótimo para conduzir da melhor maneira possível os seus casos, os casos que estão à sua disposição, e também pensar, é claro, a sociedade e agora pensando um agente de direito, não apenas o advogado, mas também um juiz, um legislador. Aí eu acho que essa visão macro, essa visão ex ante, essa visão de incentivos, de análise de dados é fundamental, e eu espero que nós tenhamos isso crescentemente, que eu acho que ainda é um gap na formação do direito de uma maneira geral, e acho que isso é fundamental. Então, por exemplo, acho que hoje no Supremo Tribunal Federal nós temos um assessor, que é efetivamente economista, e acho que isso pode ser uma oportunidade, um convite para que nós tenhamos outros economistas dentro do STF, porque eu acho que essa avaliação é super importante para a nossa sociedade. As decisões judiciais, elas têm as consequências, e são super importantes, principalmente quando a gente está falando do STF. Então, eu acho que essa avaliação holística, de novo, de equilíbrio geral, que eu acho que é um conceito tão importante e que é pouco difundido dentro do direito. Então, eu acho que é uma oportunidade. Às vezes eu fico pensando assim, se o economista vai ser muito ouvido e ouvido de verdade dentro do STF, assim como me pergunto se numa mesa de banco, onde o cara está tradando os ativos, se o advogado é muito ouvido e ouvido de verdade, né? São mundos que parecem apartados, né? Em geral, o advogado acha que o cara que é quantitativo está fazendo muita conta desnecessária, que o mundo não cabe numa equação e que aquilo tudo é uma bobagem, né? E o cara que faz as contas e que está olhando ali a evidência empírica para tirar as conclusões, ele acha que o advogado fala demais, fica todo formal, empolando as palavras, e na verdade aquilo é irrelevante e que é importante olhar para os dados, né? Muitas vezes parece mundos desconectados. No seu caso específico, você acabou que construiu uma carreira de sucesso no direito, você é sócia de um grande escritório, né, do Bermudes, e é demandada, e isso tem um preço, você consegue uma remuneração por isso, e você está construindo uma carreira nesse mundo quantitativo, fazendo seu doutorado, já fez seu mestrado, eventualmente você pode parar numa posição num banco. Então são mundos diferentes, com seus atrativos e que tem um preço. A especialização, você recebe um preço por estar especializado. Porém, se você tentar uma coisa meio termo, que une as duas coisas, e uma profissional mais completa e generalista, você acha que você consegue encontrar espaço no mercado de trabalho onde você consegue aproveitar as duas coisas, a tua habilidade como advogada, a tua habilidade como economista, misturar essas coisas e desempenhar um papel assim de excelência, que é muito difícil encontrar um profissional ou uma profissional no mercado que tenha essa característica que você construiu para você, né? Essa raridade, por um lado é bom, porque a escassez dá valor às coisas, né? Por outro lado, você tem que encontrar no mercado aonde você pode atuar usando essas tuas duas habilidades. Não deve ser uma tarefa fácil. O que você imagina para a Ana do futuro? Você acha que terminando aí, quando você terminar o seu doutorado, uma super economista e uma super advogada, em algum momento você vai ter uma bifurcação e você vai cair numa cadeira ou de economista ou de advogada? Ou a Ana do futuro vai conseguir achar uma cadeira onde você vai ser reconhecido pelas duas habilidades que você desenvolveu, muito bem remunerada, e talvez criar algo diferente? Como é que você vê isso, Ana?
Olha, essa é a pergunta de $1 milhão. Eu já me fiz essa pergunta algumas vezes, não sei a resposta. Mas o que eu sei, esse foi um dos motivos que me levaram a fazer o mestrado profissional e depois o doutorado acadêmico, é que hoje eu tenho a tranquilidade que eu vou estar bem preparada, independentemente, não da profissão, mas assim, dos cargos que efetivamente se colocarem à minha disposição. Hoje eu trabalho como advogada, eu sou muito feliz, gosto muito do escritório onde eu trabalho. Em princípio, é o lugar onde eu desejo estar. É claro que a gente não sabe o que o futuro nos reserva, mas eu acho que as competências que eu tenho desenvolvido com muita dedicação, muita disciplina, muito esforço, elas me dão mais tranquilidade, porque eu acho que eu tenho esse ferramental do direito, né? Então, da argumentação, eu acho que uma desta parte inato, para mim, é uma coisa que sempre foi minha. Eu escrevo bem, eu gosto de escrever, gosto de me colocar, gosto de falar. Isso sempre foi muito natural para mim, mas eu também desenvolvi esse ferramental quantitativo, que hoje eu posso dizer que realmente é de excelência, porque a FGV me colocou nesse patamar de exigência extrema. Eu acho que eu tive, assim, um desafio homérico, mas tendo passado por isso, eu hoje fico muito tranquila e muito feliz, porque realmente eu atendi as expectativas que eu desejava dos desafios que eu me coloquei. Tem uma área, assim, no direito, que é Law Economics, né? Que no Brasil nem é tão desenvolvido, mas que lá fora é bem mais desenvolvido. Aqui a gente tem alguns exemplos. O Aloysio Araújo, que é colega, professor da escola, foi meu orientador, foi muito influente na discussão da lei de falências no Brasil, né? E acho que ele trouxe um pouco desse olhar, que a lei de falências, ela discute um pouco isso, a punição do devedor, né? E sobre essa ótica do equilíbrio geral, você tem sempre um trade-off. Se você pegar as empresas que são devedoras, que ficam insolventes, e você destruir as empresas, por um lado, você abre espaço para a inovação criativa, né? Você torna a economia mais eficiente, tira empresas ineficientes, abre espaço para o surgimento de novas empresas mais eficientes. Então, a punição tem a sua vantagem. Por outro lado, às vezes, a empresa pode ter ali um capital já investido, já ter capital humano, já ter um conhecimento, uma sabedoria desenvolvida de mercado e está passando por um soluço. Pode ser uma crise, um ciclo de baixa, e aí você tirar aquilo do mercado, destruir aquele capital todo, também pode ser muito ruim, né? Então, o tamanho da punição ótima, onde você nem mata a inovação e essa destruição criativa que permite que novas empresas, novos empreendedores entrem no mercado, mas ao mesmo tempo que te ajude a preservar todo o capital que foi construído. Você não destrua um capital instalado que esteja passando por uma fase ruim e que lá na frente pode se recuperar e gerar muito valor, né? Esse é o tipo de discussão da lei de falência que eu acho que é um dos exemplos. O Aloysio trabalhou muito com o Bruno Funchal, isso na tese de doutorado do Bruno, que foi uma super contribuição, né? Que é um dos casos raros onde você tem que trazer essas duas ferramentas ao mesmo tempo para a mesa. Uma outra que me ocorreu aqui são as arbitragens, né? Que você deve ter um pouco mais de experiência lá no teu dia a dia. Eu não sei se a arbitragem é um lugar onde você possa usar as duas coisas, né? E além eu fiz uma pergunta assim mais de mercado, de conseguir um lugar no mercado para ter um retorno financeiro, mas nem tudo é retorno financeiro na vida, né? Você já tem um retorno, acho que do ponto de vista pessoal, né? Nem que seja para quando você está numa mesa com um monte de advogado, você sabe fazer as contas e ensina lá a turma a fazer conta, ou com os economistas você tem uma capacidade argumentativa e de buscar os elementos jurídicos que embasam a razão do porquê que as regras são feitas daquele jeito. Eu acho que você vai ter o retorno pessoal da educação, ele sempre vale a pena, né? Se educar sempre vale a pena. Eu fiz a pergunta assim um pouco mais de aplicação a mercado. Você acha que talvez a arbitragem possa ser um lugar onde você pode usar as duas coisas? Na arbitragem, o campo, né, onde nós costumamos ter as demandas mais complexas, demandas entre grandes empresas, normalmente elas correm num tribunal arbitral. Não 100% delas, mas normalmente sim. Então, a gente tem essa complexidade e eu já lidei, antes de me tornar economista, antes de entrar no mestrado profissional, já lidei com desafios que envolviam finanças, por exemplo, em arbitragens, né? Porque é óbvio que você vai ter duas empresas brigando, então essas questões elas vão ser colocadas à mesa. Muitas vezes a gente traz para junto de nós, né, junto desse time de advogados, especialistas técnicos, mas uma vez que você consegue dialogar
com esses especialistas, você dá uma porta, um corredor de oportunidades para o seu cliente. Afinal de contas, você tem essa visão, você consegue... Quando a gente está falando de um caso, a gente está falando de como a gente vai endereçar as questões que estão colocadas de lado a lado. Quando você entende o todo e as minúcias de finanças, de economia, setoriais, você consegue vislumbrar caminhos que, se você não tem aquele ferramental, talvez você sequer saiba que eles existam. Então, isso é fundamental, assim, sem sombra de dúvidas. Eu acho que o campo da arbitragem é um campo importante, tanto como advogado e também como árbitro. Eu acho que ainda sou jovem, mas eu espero que, em breve, eu consiga estar no papel, né, de árbitro. Vai ser uma grande honra. Sem dúvidas, a economia tem muita valia nisso também. Você é muito jovem e, como você falou, você argumenta muito bem. Então, eu vou fazer 2 perguntas para você, uma fácil e uma difícil. Você quer a primeira fácil ou a primeira difícil? Vamos primeiro com a difícil, né? Primeiro com a difícil, tá bom. A gente olha hoje a situação do Brasil, eu não sou da área jurídica, mas eu entendo assim que o judiciário tem que julgar, o legislativo cria as leis, e a gente vê, e o executivo executa, né? Como leigo, eu acho que tem uma grande bagunça aí, né? Porque pode, não pode, rever, o Congresso manda alguma coisa, o STF diz que não pode, que é inconstitucional, o Executivo tenta no Congresso, aí às vezes tenta no STF. Então, me parece que tem muita bola dividida e o arranjo institucional, que teoricamente é uma coisa muito boa, né? Você ter 3 poderes independentes, soberanos, onde um atua na sua esfera, sem atrapalhar a esfera do outro, um equilibra o outro. Esse arranjo teórico, me parece que na prática ele está passando por alguns soluços, vamos dizer assim. Qual que é o conselho da Ana economista, não da Ana advogada, da Ana economista, para esse arranjo, assim, as pessoas que têm hoje uma capacidade de liderança para pensar como que a gente coloca um pouco de óleo nessas fricções, nessas engrenagens, para as coisas fluírem mais fáceis, mais suaves e convergindo para o que a gente quer, que é uma democracia, bem-estar social, crescimento econômico, estabilidade jurídica, de leis, de contratos. Acho que aonde a gente quer chegar é um pouco o senso comum. A teoria ela é bonita, mas na prática às vezes a gente vê muita faísca saindo assim entre decisões, né? Então, a Ana, economista, eu vou perguntar bem devagarzinho assim que dá tempo de você pensar, que eu sei que a pergunta ela não é fácil, né? Então, assim, pensando a Ana, economista, depois de estudar o que você falou aqui, muito importante, né? No fim, as pessoas são diferentes, mas tem uma coisa em comum ali. Todo mundo reage a incentivos, né? Acho que essa contribuição do economista para pensar o funcionamento das coisas é muito interessante. No fundo, todo mundo acaba reagindo a incentivos. Tem aquelas frases, se doer no bolso, o cara muda o comportamento, né? Você tem que criar os incentivos corretos, tem que ter a punição para aquilo que você não quer que aconteça, ou tem que ter uma premiação por um determinado comportamento que você quer que se repita e que se fique mais viral, que faça parte da cultura. Então, o economista está acostumado a pensar desse jeito. Então, a Ana, economista, tem alguma dica para dar aí para a gente repensar essa interação entre os poderes e a gente ter um Brasil mais fluido e que convirja para os objetivos finais, que é a estabilidade de contrato, estabilidade jurídica, estabilidade econômica até, assim, de um jeito bem amplo? Bom, eu acho que primeiro a gente precisa voltar a ouvir, né, a conversar. Eu acho que recentemente a gente teve uma polarização muito acirrada. Eu acho que o Brasil perde muito com isso. A gente precisa ter um olhar pragmático e nos momentos da história que a gente teve esse olhar pragmático, ou seja, com policy feita com base em evidências, em dados, a gente teve as melhores respostas. E o Brasil já provou que ele consegue fazer isso, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é a gente conseguir resgatar. É desafiador. Eu acho que, como você disse, não tem uma resposta fácil. Eu acho que a gente precisa pensar também no micro, inclusive nas escolas, nas graduações, nas pós-graduações, principalmente nas escolas e nas graduações, ou seja, onde a gente tem essa formação básica de dar esse ferramental, esses conceitos que eu considero muito importantes do economista, que eu vou repetir aqui, que é você pensar a priori, ou seja, você pensar em desenhos de mecanismo, entendendo que as pessoas, elas otimizam
os seus interesses, o seu bem-estar. Então, essa ideia de otimização que a gente tem da microeconomia e que rege a economia como um todo hoje em dia, né? É tudo muito microfundamentado. Eu acho que isso é fundamental, porque no final das contas, é isso que vai acontecer. As pessoas elas vão otimizar os seus interesses, então eu acho que muito mais do que ficar entrando no mérito de se as pessoas são boas ou ruins, da natureza das pessoas, eu acho que isso é uma discussão do sexo dos anjos, é a gente pensar até essa discussão mais pragmática, trazer os adultos para a sala. Eu acho que esse é um primeiro ponto super importante. E eu acho que hoje a gente tem uma oportunidade, e eu vou parafrasear o nosso ministro-presidente do STF, e ele diz o seguinte: a política, o que é da política, e ao direito, o que é do direito. Então, eu acho que a gente está, aparentemente, nessa nova fase, espero eu que sim. Afinal de contas, é uma frase super recente, acho que desse mês, do ministro-presidente do STF. Então, é o que eu desejo para o nosso país e para essa interseção entre direito e economia. É o Fachin, essa frase já é do Fachin? Ministro Edson Fachin. Legal. Poxa, você respondeu super bem. Primeiro ouvir, achei que a resposta foi perfeita. Recuperar a capacidade de ouvir, ser pragmático, olhar para a evidência empírica, despolarizar e entender que as pessoas, no fundo, são muito parecidas, seja de qual aspecto político que você falou, e as pessoas acabam tomando suas decisões para otimizar e pensar, às vezes, no seu próprio bem-estar, que é um pouco a visão do economista, e como que o Estado desenha mecanismos para que, de forma descentralizada, cada um pensando ali o que pode fazer de melhor, o resultado de equilíbrio geral disso seja maior bem-estar social. Muito bom, respondeu muito bem, Ana. Agora a pergunta fácil, né? Se a gente volta lá para a crise de 2008, a gente pega uma economia onde as coisas estavam sendo feitas, crédito sendo dado, tinha um boom, e de repente teve uma crise de confiança, um banco quebrou, o crédito ficou empossado, banco grande só emprestava para banco grande, teve um pânico institucional de qual que seria o próximo banco a quebrar, aparentemente sem uma grande mudança de fundamento econômico subjacente. O que é uma grande mudança de fundamento econômico subjacente? Diferente do Covid, né? O Covid teve uma mudança no fundamento econômico. As pessoas não podiam sair de casa, não podiam se encontrar, você mudou a função de produção, não pode mais se reunir para trabalhar. Aquilo foi um choque no fundamento econômico. Na crise de 2008, não teve isso. É uma coisa de expectativa, é uma percepção, talvez, de que alguns preços estivessem muito elevados, bolhas, né? Crédito excessivo, uma reversão de expectativa, e a gente entrou numa crise danada. E 2008, poxa, a gente tinha já avançado muito como ciência econômica. Tinha Banco Central independente, responsabilidade fiscal, pesos e contrapesos, todo o sistema financeiro muito bem auditado, agência de rating, toda empresa com capital em bolsa sendo auditada por opinião externa, um monitoramento do Fed, responsável pelo bom funcionamento do sistema financeiro, e de outros bancos centrais também, e órgãos como o BIS, que é o Banco Central dos bancos centrais, FMI, um monte de organismo multilateral, e com tudo isso a gente passou pela crise de 2008 e pelos efeitos adversos, onde o PIB global retraiu. Isso é uma coisa muito rara de acontecer. Você pegar um trimestre ou um semestre e ver o PIB global com crescimento negativo, porque o PIB global é uma média. Como os países crescem um pouquinho em média, você somar todos os países do planeta e nessa soma dar uma retração, é muito raro isso acontecer. Isso tinha acontecido só na Segunda Guerra Mundial e depois aconteceu na crise de 2008. Então foi um evento muito adverso que até hoje eu acho que os economistas têm dificuldade de explicar e ver o que faz para isso nunca mais acontecer, né? Tiveram algumas mudanças, mas eu acho que se você perguntar para um economista assim, pedir, você dá 100% de certeza que isso não vai se repetir, eu acho que ele fica muito ressabiado de dar 100% de certeza. Hoje a gente vê a bolsa esticada, aí, bolsa americana, pagando um múltiplo aí próximo de 30 preço-lucro, né? Parece que os preços estão muito esticados. Alguns economistas preocupados, será que tem bolha em preço de ativo? Então, tem sempre essa preocupação. Como é que a Ana, advogada agora, que conselho você tem para dar para esses economistas? Fala, poxa, cara, vocês estão tentando fazer um desenho de mecanismo que dê os incentivos adequados, que o mercado funcione bem, mas de tempos em tempos a gente acaba tropeçando e caindo, né? Tem alguma coisa que você, como Ana advogada, você olha assim para o mundo dos economistas, tem algum conselho para dar para deixar esse sistema
um pouco mais robusto, um pouco menos vulnerável? Bom, eu acho que a gente aprende com o passado. É claro que a gente tem lições importantes da crise de 2008, do Covid também. Eu acho que elas devem ser incorporadas aos nossos modelos. E eu acho que algumas bolhas, elas conseguem, de alguma maneira, ser identificadas. É óbvio que foi uma surpresa o tamanho que foi a crise de 2008, mas eu acho que, mal ou bem, sabia-se que alguma coisa, algum ajuste precisaria ser feito, enfim, só eu acho que ninguém imaginava que seria da magnitude que houve. Eu acho que um conselho que eu tenho é que o óbvio, ele sempre acontece. Então, é claro que definitivamente no caso de 2008, da crise de 2008 não foi óbvio, mas nos casos em que houver obviedades, eu acho que a gente precisa partir do princípio de que as consequências das obviedades, elas vão acontecer. Então, agora trazendo para o Brasil, a gente está num cenário fiscal que é óbvio o que vai acontecer, pelo menos em parte. A gente tem uma trajetória de dívida que não converge, a gente tem um juros altíssimo por causa do cenário fiscal. Então, se as coisas continuarem como elas estão, se não houver um ajuste, né, se a gente não contiver os gastos, se a gente não tiver uma disciplina fiscal, o óbvio vai acontecer. E esse óbvio é catastrófico. É óbvio que a gente não sabe as minúcias dessas consequências, porque tem muitas variáveis, principalmente em se tratando de Brasil, em se tratando de questões políticas que fazem parte também, que ditam, de alguma maneira, as consequências econômicas também, mas eu acho que tem uma parte que é óbvia. Então, ou bem, a gente muda essa trajetória nesse momento, ou a gente vai ter uma inflação cada vez maior, e a pergunta é, a gente quer lidar com essas consequências? Eu nasci num mundo pós-Plano Real. Eu nasci no ano em que o Plano Real foi instituído, então eu acho que eu sou mal acostumada. 94? 94. Eu tô mal acostumada, né? Mal ou bem, eu vivi num Brasil institucionalmente muito melhor. Mas eu, hoje, sinceramente, tenho receio de qual é o Brasil que a gente vai viver nos anos vindouros se a gente não fizer esse ajuste. Porque o óbvio vai acontecer. Então, essa é a minha dica, minha sugestão e meu apelo, inclusive. Muito bom, né? Assim, acho que vou até resumir aqui o que a Ana falou, né? Com as minhas palavras, obviamente. Tem um ditado americano que fala que o economista é o cara de duas mãos, né? Que ele fala from one hand, from other hand. Ou se você quiser traduzir, o economista tem dois lados, né? Por um lado, por outro lado. O economista adora olhar o trade-off e normalmente não se posiciona, né? Por um lado vai ser bom, por outro lado tem esse custo. O que a Ana está trazendo aqui como advogada e a experiência dela, eu acho que foi fantástica. A dica, às vezes, não tem por um lado e por outro lado, from one hand, another hand. A gente está num ponto aqui de situação de fragilidade fiscal que é óbvio que tem que fazer o ajuste fiscal. Então, achei que foi muito legal, que é um posicionamento que, em geral, o economista, de fato, tem mais dificuldade de tomar. Outro dia estava tendo um seminário lá na escola, com muita gente conversando e tal, e muita gente batendo no fiscal, mas tem sempre alguns atores falando, não, mas será que é isso mesmo? Será que não existe uma outra forma? Será que não está exagerando? Essa ortodoxia, o neoliberal? E aí as pessoas misturam um pouco os argumentos, né? E, na verdade, o fiscal, ele é uma coisa muito simples e que se aplica até na nossa vida familiar, né? Você ganha e você gasta aquilo que você ganha. Se você ficar durante muito tempo gastando mais do que você arrecada, você vai ter problema em alguma hora, você está gastando um dinheiro que não é seu. É uma coisa bem óbvia e que às vezes os economistas têm dificuldade de se posicionar de um jeito bem forte, né? E eu compartilho dessa tua visão. Eu acho que é o problema número 1 do Brasil hoje, é arrumar o fiscal. A gente está frágil do ponto de vista fiscal, e isso leva a uma taxa de juros elevada, risco cambial e uma série de outros riscos de recessão econômica. Concordo contigo, Ana. A gente não precisa viver de novo, né? Pode aprender um pouco as lições do passado, ou se não quiser aprender com as lições do passado, aprender com as lições dos vizinhos, ou até com a matemática, né? Que se você está gastando um dinheiro que não é seu, alguma hora a conta chega. Então, achei um ponto excelente. Uma outra pergunta com relação à tua experiência na escola, que eu acho que tem muita gente te assistindo, e você foi, ao longo do curso do mestrado profissional, e agora também ao longo do curso do doutorado, você, de certa forma, é uma minoria. Você não está sozinha, mas você é uma minoria. Vou falar os números do mestrado profissional. Você é mulher, a gente tem todo ano em torno de 30% da turma
de mulher. Tem bastante mulheres, mas ainda é um curso, por mais que a gente faça campanha e queira ter uma coisa mais equilibrada, a gente acha que enriquece a turma. Sempre a gente não pode escolher pelas pessoas, né? Então, a gente pega os candidatos, acaba que tem uma maioria de candidatos sexo masculino, então a gente tem 30% mulheres e 70% homens no curso, mais ou menos. E advogados e advogadas, 10%, 5%, 10%. Sempre tem uns 4, 5 advogados, advogadas cursando economia com a gente. Então, você é a minoria também nesse sentido. O fato de você estar ali dentro da escola como uma minoria, seja por ser mulher, seja por ser advogada, isso te atrapalhou? Isso ajudou, gerou acolhimento? Você acha que conseguiu contribuir para a turma com um olhar diferente e acabou que foi uma coisa boa? Conta um pouquinho da tua experiência como aluna, pensando em inspirar, às vezes, alguma advogada que esteja, talvez, pretendendo dar um passo parecido com o teu, e aí o que você falar aqui pode ajudar até a inspirar, né, as pessoas. Acho que uma coisa bacana que a gente pode contribuir aqui no podcast, além de contar o sucesso dos nossos alunos e da nossa aluna, a Ana, sem dúvida, é uma aluna de sucesso, inspirar as pessoas aí que podem estar te ouvindo agora. Olha, eu sempre fui muito bem tratada e muito respeitada dentro da fundação. Como eu disse, no início, o meu primeiro sim, depois de um não, veio da FGV, da EPGE, porque eu tinha ouvido um não que, olha, eu acho que um advogado vindo mexer aqui com a gente de economia é uma péssima ideia, nós já tivemos uma péssima experiência, então não foi nem com um advogado, era com um administrador, mas não era o suficiente, então realmente a gente não quer se indispor novamente, e eu ouvi aquele Esse não. seu sonho não é bom, não sonhe isso pra você. Calma, se acalma, vai fazer um curso de jornalismo aplicado à economia. Nossa, já para suscitar esse seu desejo, essa curiosidade, mas eu sou tinhosa, então eu não me contentei com aquele não. E mandei um e-mail pro, na época, coordenador do mestrado profissional, marquei uma reunião online e ele me recebeu muito bem. Essas portas sempre estiveram muito abertas. E eu acho que, é claro que eu venho de uma outra formação, claro que eu tive algumas dificuldades, mas eu sempre parti disso para me superar. Né? Eu não parei ali. Então, é claro que é necessário um nivelamento e você tem que correr atrás disso, mas eu acho que os frutos são proporcionais aos nossos esforços e aos desafios que a gente se coloca. Então, minha motivação para outros advogados, outras advogadas principalmente, é que sim, façam, vão atrás do que vocês desejam, porque vale muito a pena. Sim, eu acho que tendo passado por isso, eu sou muito mais feliz, sou extremamente realizada por ter feito tudo isso, e eu ainda estou nesse percurso, mas eu não consigo imaginar a minha vida tendo feito uma escolha diferente da que eu fiz. E você já pensou o que você quer fazer na tua tese de doutorado? Então, eu estou começando a pensar nisso agora. Agora estou me dedicando a uma pesquisa numa área que a gente chama de organização industrial, que basicamente é como alguns setores da economia se organizam, regras de oferta, de demanda. É uma área bem setorial, que eu acho que tem muita sinergia com o direito. Afinal de contas, no meu dia a dia, são colocados vários tipos de casos de saneamento básico, energia elétrica, concessões, leilões, enfim. E essa parte da economia, ela trata disso. Então, a minha pesquisa, atualmente, ela está sendo trabalhar com uma base de dados de energia elétrica e, em princípio, estou enveredando para esse lado, mas não está batido o martelo ainda. E essa área é uma área também que a gente tinha esquecido dela, né? Que demanda muito conhecimento de law econômico. Só para dar um exemplo concreto, você pegar assim, todas as companhias aéreas no Brasil, Latam, Gol, Azul, Fundir, tudo numa só. Por um lado, você vai ganhar uma eficiência operacional gigante, os aviões tendem a ficar mais cheios, isso é bom porque cai o custo da passagem. Por outro lado, você tira a concorrência, né? Então, o cara consegue extrair mais lucro, cobrar uma margem maior em cima do passageiro, então tem um interesse aí de ter a concorrência nas linhas aéreas. Você tem a ponte aérea aqui, Rio-São Paulo, por exemplo, hoje o cara pode escolher se vai de Gol, se vai de TAM, e isso dá poder para o consumidor barganhar e conseguir baixar a margem de quem vende a passagem, né? Então são problemas super complexos, difíceis de resolver, tem que ter um olhar do economista e tem que ter um olhar também de alguém que entenda de lei. Acho que é um bom caminho. Bom, Ana, você está encaminhando aí a sua tese de doutorado, você é sócia de um grande escritório de advocacia. Eu tenho certeza
que você nunca mais vai ser só uma advogada ou só uma economista, né? Eu tenho dúvida se você vai ser uma advogada economista ou uma economista advogada, mas com certeza você vai ter muito sucesso e que você consiga mostrar que o diferente tem valor, né? Você, diferente desse cara aí que lá atrás, em outra escola, tentou barrar o seu sonho, falou, não, você é advogada, não tente fazer isso, não. Ao contrário, né? Que você mostre para o mundo que juntar esses dois conhecimentos, você consegue produzir algo que as pessoas que só pensam como advogado ou que só pensam como economista não conseguem produzir. Você consegue produzir coisas diferentes. Então, desejo muito sucesso para você, que a escola seja um pedacinho desse sucesso e te ajude na sua carreira quando você terminar o seu doutorado e que a gente possa continuar se encontrando aí, discutindo o Brasil, discutindo como melhorar o nosso ambiente econômico. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Rafael. É um prazer, uma honra. E queria agradecer também você como meu professor, que foi uma das pessoas que me abriu várias portas. Aqui é realmente uma honra estar aqui com você. Foi meu privilégio, um orgulho. Obrigado, Ana. Obrigada, Rafael.